Quero então esta noite continuar, pela graça de Deus, neste assunto que creio que é muito importante, porque falamos daquilo que nós estamos a fazer neste mundo e daquilo que nós podemos esperar neste mundo. Uma das piores coisas que pode nos acontecer é criarmos expectativas para este mundo que não se vão cumprir. E há um grupo de pessoas que não vou dizer que não são nossos irmãos, creio que alguns deles são nossos irmãos, pessoas cuja esperança deles, não me estou a referir às testemunhas de Jeová, não é isso, mas cuja esperança é a vinda do Senhor para reinar. E estão a preparar as coisas e o seu objetivo é tentar estabelecer o reino pela sua ação. E até consideram a nossa posição um pouco derrotista. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é o arrebatamento. A nossa esperança não é que a nossa ação neste mundo vá mudar o mundo por completo e que o Senhor depois venha a reinar. Depois nós prepararmos o caminho para, por assim dizer, para Ele vir reinar. Mas é a esperança de alguns. E nós, se tivermos essa expectativa, claro que vamos ficar extremamente desanimados, extremamente desgostosos com o rumo deste mundo. Claro que ficamos. Ninguém fica contente por ver o curso deste mundo a ser o que é. Não ficamos contentes. Mas temos noção de que não vamos ser nós que vamos mudar o mundo por completo. E se for essa a nossa expectativa, vamos ser uma e outra vez derrotados. O que nós temos de nos preparar é, como eu disse, penso foi na semana passada, temos de preparar os nossos filhos para a perseguição. A geração que vem a seguir à nossa, dos meus filhos, e se calhar ainda poderá apanhar um pouco a minha geração, temos de preparar os nossos filhos para a perseguição. Porque, não sei se já têm contado, se já têm falado sobre isso. Há casos, e eu identifico-me bastante com esses casos, há casos de professores, e já não é só um ou dois, são vários professores, que têm tido sérios problemas. Um deles foi despedido, outro foi convidado a demitir-se, outro um processo disciplinar em cima dele, porque tinham alunos que de um ano para o outro era um rapaz, passou a ser rapariga, ou vice-versa. E ele não queria ser desagradável com aquela pessoa, que certamente vive um drama interior que dilacera a sua alma, certamente, por ser uma rapariga que sente que é rapaz. E depois fez mudança de nome, cirurgias, não sei se será feitas cirurgias que alguns fazem, né? Supostamente mudança de sexo. E as pessoas não queriam ser desagradável para com ela. Tratava essa aluna, que ele conhecia como aluna, pelo nome que ela pedia para ser tratada, mas não cedia. Tentava usar uma linguagem neutra, que no inglês é muito mais fácil do que no português. No inglês, as palavras têm os adjetivos, os nomes não têm a cadeira, eles não dizem a, tem uma palavra que não dá para perceber se é masculino ou feminino, então torna-se muito mais fácil. Por exemplo, dizem student e não dizem aluno ou aluna. É muito mais fácil no inglês. Mas a escola queria obrigá-lo a tratar aquela pessoa pelo género que ela queria. Mas ele não cedeu. Não cedeu por uma questão de convicção bíblica e por uma questão de consciência da ciência, da biologia, da medicina. Ninguém pode mudar só porque quer de homem para mulher. Ou de mulher para homem. Foi despedido. Isto está a acontecer. Isto é perseguição. Perseguição no local de trabalho. E alguns dizem, havia alguém que me dizia, isso não tem nada a ver comigo, não vou estar sempre a bater na mesma tecla. Eu digo, isto tem muito a ver connosco. Nós, como embaixadores, não podemos estar indiferentes. Não vamos dizer, não há nada a ver comigo. E eu, enquanto professor, preocupa-me. E preocupa-me que os meus filhos vão crescer, vão viver num mundo onde é tudo normal. Tudo isto é normal. Tal como eu já cresci, eu nem tanto, mas as pessoas estão agora nos 20 e tal, 30 anos, cresceram num mundo onde é perfeitamente natural, normal,
pais divorciados, pais recasados. É banal. Agora, é estranho é quando alguém tem os dois pais juntos ainda. Isto é que é uma raridade. E tal como eu cresci num mundo diferente do mundo dos meus pais, os de agora crescem num mundo diferente. Os meus filhos vão crescer num mundo onde ser transexual é coisa mais normal. Porque o diabo tem vindo a fazer o seu trabalho. E o ar vai começando a tornar-se irrespirável. E se as coisas estão deste modo, será que é suposto nós sentirmos muito bem no mundo destes? No mundo em que, como vi há 2 semanas, sim, acho que foi há 2 semanas, uma senhora que trabalhava, tinha o seu trabalho, e disse algo como: homens não podem ser mulheres. Foi despedida. Foi despedida por causa disso. Recorreu para o Tribunal de Trabalho e, entre outras coisas, na decisão daquele Tribunal de Trabalho dizia que as suas convicções eram atentatórias à dignidade humana. Ou seja, alguém dizer uma frase destas, que um homem não pode ser mulher, era algo que há 10 anos ninguém se atreveria a proferir uma frase destas, por tão ridículo que era, de tão óbvio que era. Coisas que toda a gente acreditava, toda a gente, tirando os que estão por trás destas manobras diabólicas, que procuram subverter tudo o que é bíblico, todos os valores bíblicos vão sendo, um após outro, estas estacas que seguram até a nossa própria sociedade, vão sendo deitadas abaixo umas atrás das outras. Mas tirando estas pessoas que há 10 anos diziam coisas como estas, ninguém se atreveria a dizer uma coisa tão óbvia. E agora? É ver toda a gente que não quer parecer ser quadrada, atrasada, retrógrada, toda a gente alinha assim. Claro, um homem pode ser uma mulher, basta querer. Basta querer. Isto é surreal. Então, uma coisa que há 10 anos ninguém se atreveria a dizer por ser tão manifestamente óbvio, que ninguém sentia a necessidade de dizer, hoje alguém se atreve a dizer isto pode perder o trabalho, o seu emprego. E é um atentado à dignidade humana. E é isso que eu digo. Tenho dito algumas vezes. A palavra de Deus é um atentado à dignidade humana. Se é assim, a palavra de Deus é um atentado à dignidade humana. E, de facto, o próprio Evangelho, da graça de Deus, eu já disse isto, não sei se disse aqui, disse ao Bar, não disse a dada altura. Num domingo, numa mensagem no domingo, disse: o Evangelho da graça de Deus é um atentado à dignidade humana. Porque o homem, quando ouve esta mensagem, sente-se indigno, de facto. Sente-se quão incapaz, quão mau é aos olhos de Deus. Mas para aqueles que aceitam o que a palavra de Deus diz, a Bíblia, o Evangelho, confere ao homem uma dignidade que mais ninguém confere. Mas é assim, irmãos, é este mundo em que nós vivemos. E temos de estar preparados. Alguém dizia-me, alguém que eu costumo publicar estas mensagens na internet, e houve alguém que, quando viu este título, Este Mundo Não É Para Crentes, ele disse: oh, Daniel, mas é o mundo em que tu vives, tens de ser realista. Claramente não ouviu o que eu falei. Mas eu disse: sim, se ouvires, perceberás que não estou nada a ser realista, estou a ser muito realista. E de facto este mundo não é para nós. Não é este o nosso lar, não é esta a nossa esperança. Estamos aqui o quê? Passagem. E vamos à palavra de Deus. Há 2 pessoas, que eu já vos falei de uma delas, que ilustram bem a diferença entre alguém que sempre está de passagem e alguém que deveria ser um embaixador, mas cai em ruína. Gênesis 23, 6. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre o que acabei de falar. Foi apenas um desabafo convosco, porque realmente é algo que me preocupa. E o espírito deste homem era o mesmo. Ele dizia assim, Gênesis 23, 4.
Isto é Abraão a falar. A seguir a Sara ter morrido, ele não tinha ali sítio, ele próprio admite que era peregrino. E diz assim: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Isto era o espírito de Abraão. Eu sabia que não era. É claro que depois esta terra era toda para ele, não é? Mas ele percebia que era estrangeiro e peregrino. Por isso é que habitava em tendas. E Ló, inicialmente, armou as suas tendas, não foi? Ele depois, mais à frente, em Gênesis 19, ele habitava ainda em tendas? Já não habitava em tendas, pelo menos pelo que parece. Em Gênesis 19, versículo 9, são os varões daquela cidade, aqueles que queriam abusar sexualmente daqueles dois anjos, dizem assim: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Eles já eram um deles. Até queria, pensavam eles, até quer mandar, quer julgar, quer ser juiz. É um espírito completamente diferente. Abraão é um verdadeiro embaixador. Este foi um embaixador que caiu em ruína. E nós vemos até, de tal forma, foi a ruína espiritual deste homem, que quando ele tentou evangelizar os seus genros, o que é que aconteceu? Quando ele tentou evangelizar os seus genros, foi tido por zombador. Estás a brincar. Isto pode acontecer connosco. Se a nossa vida não for condizente com aquilo que nós queremos pregar, vamos ser tidos por zombadores. Vamos ser maus embaixadores. E as pessoas não crerão naquilo que nós temos para lhes dizer, apesar de ser um aviso importantíssimo sobre um castigo iminente. Ora bem, então nós temos estado a ver que a nossa missão neste mundo não é fácil. O diabo vai tentar tornar a nossa missão neste mundo o mais difícil possível. E vimos na semana passada a forte perseguição, movida principalmente por Nero. E havia um outro, eu depois fui pesquisar, e houve um outro imperador, que é o Diocleciano, que foi um imperador algum tempo mais tarde, também muito feroz na perseguição aos cristãos. Mas, no entanto, a Igreja prosperava, mesmo no meio da adversidade. E até disse que o sangue dos mártires é a semente da Igreja. E o que é que a perseguição que havia funcionava como a figura de um crivo. Um crivo não deixa passar qualquer um. E esta perseguição, que foi movida contra os crentes, fazia que só aqueles que são verdadeiramente crentes é que se mantêm. A situação, creio que não terá acontecido, de alguém ouvir falar dos cristãos que eram lançados às feras em Roma, eram mortos, incendiavam os seus corpos para alumiar as ruas de Roma. Alguém ouvir falar dessas pessoas e dizer: olha, eu gostava de ir ter com eles. Só para ver como é aquilo, para ver como é que são as reuniões deles, deve ser muito interessante. Alguém se iria atrever a identificar minimamente que fosse com aquelas pessoas sob pena de morte? Não creio. Mas, séculos mais tarde, Constantino legalizou o cristianismo. Parecia que agora é que ia ser um impulso para o Evangelho, porque agora já podemos pregar o Evangelho livremente. Mas depois o imperador Teodósio tornou a religião cristã a religião oficial do Império. E a partir daí toda a gente passou a ser cristão. E quando toda a gente é cristão, alguns podem ser cristãos, entre aspas, e outros cristãos verdadeiramente. Mas torna-se mais difícil perceber quem são os verdadeiros cristãos. Faz lembrar uma cena, não sei se vocês terão visto esse filme, muito provavelmente sim, que é um filme muito, muito bonito sobre a Segunda Guerra, sobre
o esforço que... E nós, se Deus quiser, até vos vou mostrar uma cena desse filme lá mais para a frente. Pode ser até que consiga mostrar também essa cena. Mas há uma cena desse filme que é A Vida é Bela. Um filme italiano de um pai que faz tudo por tudo para conseguir salvar a sua família de um campo de concentração e de extermínio nazi. E sem que o seu filho, que tinha 6 anos, percebesse que estava num campo de concentração. É um filme muito... Então há uma cena em que ele consegue, para tentar escapar, consegue levar o seu filho para um sítio onde ele trabalhava lá com os alemães, com os nazis. Ele servia às mesas e tentou fazer passar o seu filho, pequenito, por uma das crianças dos nazis. Então, a coisa até estava a correr bem. Mas a dada altura, ele era italiano, os outros eram todos alemães. A dada altura, o pai está a servir à mesa e põe qualquer coisa no prato à frente do seu filho. E o seu filho diz obrigado. Mas diz obrigado em italiano. Diz grazie. E há um alemão que se apercebe. Ora bem, está aqui um italiano, misturado no meio destes todos. E acha aquilo estranho, porque supostamente todos eram alemães, não é? Então vai chamar o seu superior para investigar o que é que se passa ali. E o pai fica todo preocupadíssimo, não é? Eu pus aqui o meu filho, eles vão perceber que ele não é um intruso, aqui no meio disto tudo, o que é que ele faz? Então o que é que ele faz? Ele parece que vai tudo correr mal, mas ele é muito esperto. Então o que é que ele começa a ensinar todos a dizer obrigado em italiano. Então começam todos a dizer, e quando chega lá o que provavelmente iria pôr fim àquilo, e provavelmente até levar o seu filho embora, estão todos a dizer obrigado em italiano. E assim já não dava para perceber quem era. Ou seja, a ideia com que eles ficaram foi este judeu italiano está a ensinar italiano aos alemães. Não pode ser. E depois castigam-no, mas o seu filho sabe. E qual é a lição que eu tive daqui? Quando toda a gente é cristão, ninguém é cristão. Ou seja, tal como ele ali conseguiu espalhar a confusão, e eram todos iguais, já não se conseguia distinguir, detectar o intruso, agora também não. Porque era tudo cristão. Mal nasce, era batizado, não é? Séculos mais tarde, não sei quando é que se tornou a prática de batizar os bebés mal nascessem, não é? E se tivessem alguma doença, até tinham de fazer o quê? Ir primeiro batizar e só depois aqui ao médico, não é? Porquê? Se eles morressem, iam para onde? Olimpo, exatamente. Então, toda a gente era cristão. Se calhar até há 200 anos. Ou 100 e poucos anos. Antes de começarem a vir para aqui os primeiros crentes ingleses, alguns como missionários, outros vinham trabalhar e depois acabam por espalhar o Evangelho. Portugal poderá ter tido algum remanescente muito pequeno de crentes verdadeiros. Não sabemos, o senhor é que sabe. Mas toda a gente era católica. Toda a gente que nascia em Portugal, filho de portugueses, era católica obrigatoriamente. Até houve perseguição aos judeus e a outras pessoas. É tudo. E será que todos os católicos eram verdadeiros crentes? Infelizmente a maior parte não. Ou se calhar todos. Não sabemos. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Mas vejam como esta suposta liberdade, esta suposta prosperidade do Evangelho levou o verdadeiro Evangelho quase à ruína. E o mesmo também dei o exemplo de também há 60, 70 anos, quando começaram as primeiras igrejas aqui em Portugal, também era forte a perseguição e os crentes faziam tudo por tudo para estarem presentes nos cultos com os seus irmãos da fé, mesmo debaixo de pressão dos familiares, debaixo de hostilidade até física. A igreja prosperava hoje. Infelizmente, as pessoas têm uma vida muito facilitada e não, em geral, não se esforçam, não se empenham, não investem na obra de Deus com o seu tempo,
não digo não necessariamente com as suas finanças, mas com o seu tempo, com as suas capacidades, não se envolvem tanto como no teu tempo. E eu fico triste quando vejo pessoas que têm capacidades que poderiam usar em favor da obra de Deus e preferem usá-las noutros lugares, infelizmente. É claro que em tempos, muitos dos nossos irmãos que faziam algumas coisas com menor qualidade, digamos, na música, noutras áreas, faziam conforme sabiam. Porque muitas vezes, sem grandes conhecimentos até de informática, de economia, de finanças e tudo mais, mas faziam com zelo e com amor à obra. Pois há pessoas com tantas capacidades de cursos que tiraram e de experiência de vida, depois não se envolvem na igreja tanto quanto o nosso irmão doutorado. Para muitos, eu costumo dizer, vir aos cultos, todos os cultos que nós temos na nossa igreja, para mim, isso são os serviços mínimos. Pertencer a uma igreja deve ser muito mais do que isso. E tem de ser. Mas para muitos, mesmo isso já é demais. Muitos, mas mesmo muitos cristãos, lá está, não sei se são verdadeiros crentes, muitos deles serão, mas não estão tão envolvidos na obra quanto deveriam, vêm ao cultozinho de manhã e se tem a ser o Senhor antes, nem a ser o Senhor do almoço, aquela horinha, uma horinha das 10 às 11 ou das 11 ao meio-dia e está feito. Está cumprida a minha missão semanal. Como já tive a oportunidade de dizer, é como que alguém dizer, eu tenho algo tão importante na minha vida, que eu dedico 0,6% do meu tempo a isso. Sabem o que é 0,6%? Até um bocadinho menos. É 1 hora em 168 horas da semana. 1 hora, estar aqui no culto, 1 hora. Às vezes nem isso. Às vezes chega-se atrasado e vai-se embora mal a cabo. Alguns são assim. É 1 horinha. Se fizerem 1 dividido por 168, dá 0,0059 por aí fora. Dá 0,6%. E quantos não estão dispostos a dar mais do que isso? E os nossos irmãos de outrora, perseguição, vida difícil, meios de transporte como eram, não falhavam os cultos. Os meus sogros dizem que vinham de Paramos para Espinho, na mota, com o Cláudio no meio, sabe Deus quantas regras estavam a quebrar de trânsito, mas lá vinham. E hoje, vida fácil. Carros. Infelizmente, muitos não estão. Incluindo até aqueles que faziam isto. Não é? Ou seja, a nossa liberdade, a nossa prosperidade material, financeira, creio que também é uma forma de o diabo condicionar a nossa ação enquanto embaixadores. Eu não sei o que é que vai na mente do diabo. E uma coisa boa ele tem. Só aqui de cada parte. Havia um irmão nosso, não sei quem era, mas ouça esta história, de alguém que conseguia encontrar sempre qualquer coisa boa nas pessoas. Qualquer pessoa tinha sempre coisa boa. Muitos de nós é o contrário. Qualquer pessoa conseguimos encontrar coisas más, mas eu não consigo encontrar coisas boas em toda a gente. Então houve alguém que uma vez me disse: o irmão encontra coisas boas em toda a gente. Não me diga que até no diabo consegue encontrar uma coisa boa. Ele diz: é impossível. Ele esforça-se muito. E é verdade, o diabo esforça-se. Eu não sei o que é na mente dele. Ele sabe que está revoltado. Mas tenta por tudo para dificultar a nossa vida. E possivelmente ele terá percebido, não é pela perseguição que eu vou lá. Eu ao perseguir estou apenas a ajudar a que os sinceros se manifestem. E continuem. Eu tenho a tentar adormecê-los. Embalá-los, tornar a sua vida mais fácil, para eles não se sentirem tão mal
neste país. Esquecerem-se até que o nosso país está em guerra com Deus. Vamos aqui tentar manobras de diversão, manobras de uma operação de charme, digamos, uma operação de charme, até para ver se eles se esquecem de que estamos em guerra. E lá estamos nós contentes, com a nossa vidinha, até nem estamos assim tão mal quanto isso, já estamos um pouco como Ló, já nos deixamos até envolver na política deste mundo, na maneira de estar deste mundo, já nem distinguimos bem o certo e o errado, começamos a tomar certos costumes parecidos com os deles. Vejam que Ló, quando se viu naquela situação de aperto, estava disposto a dar as suas filhas para serem violadas por aqueles homens. Que também não estava obviamente certo. Claramente não estava certo. Mas também ele próprio já tinha o seu discernimento, os seus princípios modificados, adulterados pela convivência com aqueles homens ímpios. O diabo então vai tendo várias estratégias. Muitas estratégias. Só sobre a perseguição, há uma história que se conta. Por causa da perseguição ajudar a perceber quem são os sinceros. Eu não sei se vou contar a história bem. Penso que terá acontecido. Depois, claro que pode haver alguns floreados, alguns pormenores que alguns acrescentam. Mas terá acontecido numa igreja na Rússia. Ouço dizer que é na Rússia, que foi um país, ainda agora não é um país com muita liberdade, mas já foi pior. Na União Soviética, uns crentes estavam reunidos, às escondidas. Então entraram os homens armados e disseram: nós vamos matar todos os crentes. Os que não forem crentes podem ser embora. Mas os crentes vão morrer. Então alguns, se não aproveitar para ir embora, provavelmente já ouviram esta história. Eu lembro do Carlos Oliveira contar isto no acampamento há muito tempo. Estou a contar mais ou menos a história. Então foram-se embora. Alguns, os outros ficaram. Então, aqueles crentes à espera de serem mortos, chegou a nossa hora, os que não as armas disseram, pousaram as armas disseram: nós também somos crentes e queremos ter comunhão com verdadeiros crentes. E tiveram ali um bom momento de comunhão. Os outros, no dia a seguir, quando os viram, ficaram certamente estupefactos. Eu não sei sinceramente como é que agiria numa situação destas. Não sei, não vou censurar aqueles que se puseram a andar, porque podem ter pensado: vamos fugir para termos uma oportunidade para pregar no outro dia. Não sei, sinceramente não sei. Mas é um exemplo de uma perseguição ajudou a perceber que eram os sinceros. Então o diabo também tem tentado. E pode voltar a perseguição. Pode voltar a perseguição. E aqui pode ser que muitos cedam e vão atrás da maneira de pensar deste mundo. Mas digo-vos uma coisa: há alguns que nem vão sentir perseguição. Há alguns que eu já os vejo, a sua maneira de pensar é tal que eu acho que eles não vão ter grandes dificuldades a aceitar o rumo que este mundo leva. Eu já os vejo a falar da maneira como o mundo fala. Se calhar alguns não se manifestam, mas se calhar alguns que vêm, nomeadamente algumas coisas que eu vou pôr no Facebook, de coisas que me preocupam, e devem pensar: olha, lá está eu com aquelas coisas, deixam as pessoas serem felizes à maneira delas. E cada um deve fazer o que quiser. Mas o problema é que, enquanto estas pessoas vão sendo felizes à maneira delas, as outras pessoas vão se começando a aceitar, a habituar-se, e depois nós nem podemos abrir a boca para falar contra. Ai de nós, se abrirmos a boca para falar contra. O diabo tem outras estratégias, e uma das estratégias que o diabo usa hoje, para além de nos tentar adormecer, fazer sentir bem neste mundo, é tentar desacreditar a Bíblia e tudo o que ela ensina. Tudo o que diz respeito a Deus.
E ele tem uma grande vantagem, porque ele domina. Ele é o príncipe deste mundo. Ele domina grande parte, da esmagadora maioria dos órgãos, dos meios de comunicação social. Experimentem passar um pouco, não recomendo, mas experimentem passar um pouco em frente a uma televisão. Como eu usei a expressão que eu usei, a papar a propaganda do inimigo. Alimentarem-se da propaganda do inimigo. Irão edificar as vossas almas? Duvido. Na grande maioria, não. Dificilmente irão. Pode depender. Às vezes há programas interessantes. Não digo que não. Mas, na esmagadora maioria, programas, nomeadamente os programas da manhã, em que dão todos mais ou menos a mesma coisa, muito desta propaganda do inimigo, está a ser disseminada através desses meios. E qual é o público-alvo? As pessoas mais de idade. Os avós, os pais mais velhos, que vão se habituando. Vão ouvindo estas coisas sendo propagadas, esta maneira de pensar contrária à palavra de Deus, e vão se habituando. E já não há aqueles avós tementes a Deus, que têm princípios alicerçados na palavra de Deus, que sejam capazes de dizer: não, mas isto não faz sentido, isto não é bíblico, não está correto. Porquê? Porque já está tudo disseminado. E as crianças nas escolas, a mesma coisa. E assim vai a nossa sociedade, infelizmente. O diabo tem vindo a conquistar grandes vitórias. E já não há ninguém que resista. Nós temos, inclusive, já não tenho muito tempo e queria terminar, nós em tempos tínhamos alguma ajuda na parte de alguns católicos. A Igreja Católica que servia como que uma certa resistência à evolução ou à degradação da moral neste mundo. E até numa certa defesa de certos princípios bíblicos. Mas hoje cada vez menos. Não é? Nós temos, inclusive, o líder máximo da Igreja Católica que há uns anos dizia algo como sobre a criação. Isto estou a falar sobre o desacreditar que a palavra de Deus diz. O diabo tem vindo a desacreditar. Tem vindo a conseguir desacreditar tudo o que a Bíblia diz. Então ele dizia sobre a criação, Deus não tem uma varinha mágica para fazer. Ou seja, Deus não tem uma varinha mágica. Como que a ceder lugar à evolução, ao Big Bang, a todas essas coisas? Porquê? Porque a Igreja Católica, infelizmente, durante séculos, milénios, foi uma desgraça no que diz respeito à recusa da ciência, da verdadeira ciência. E o tempo que demoraram, nomeadamente, a aceitar ideias defendidas por Galileu e outros da Terra dar a volta do Sol e não ao contrário. O que custou? Entre muitas outras coisas. E agora cedem a tudo. Quanto a isso, Deus não tem uma varinha mágica. Mas que linguagem é esta? Que autoridade lhe foi dada para dizer o que é que Deus pode fazer ou Deus não pode fazer? Sistematicamente vemos pessoas a tentar arranjar explicações que substituam o poder ilimitado de Deus. Só um pequeno exemplo para verem como funciona este minar a palavra de Deus, até pelas próprias pessoas que deveriam defendê-la, que não defendem. A sua fé baseia-se mais em coisas extra-Bíblia e anti-Bíblia do que propriamente na Bíblia. Uma colega minha há uns anos contava-me, ela é professora de matemática, mas também chegou a dar aulas da religião e moral. Como às vezes não arranjava colocação em matemática, dava também, e também ela muito devota da sua religião, dava também a religião e moral. E teve que ter aulas para se preparar para poder dar aulas de religião e moral. E a dada altura, numa aula,
um padre, que era professor, e na minha opinião, cego, condutor de cegos, caem os dois na cova, não é? Como diz o Senhor Jesus Cristo, dizia que durante muito tempo lhe fazia confusão, e isto, estou a usar as palavras dela agora, as 7 pragas do Egito. Eu, 7 pragas do Egito, mal ouvi aquilo, eram 10. Ou seja, a própria pessoa não... E dizia que a morte dos primogénitos lhe fazia muito confusão a este padre. Até que um dia viu num programa do canal História uma explicação para a morte dos primogénitos. E qual era a explicação? E eu só tenho pena de não ter tido uma resposta melhor para lhe dar. Dei-lhe uma resposta que acho que me satisfez e me satisfaz, mas gostava de ter sido mais sarcástico da minha resposta. Então dizia que viu no canal História uma explicação que era que havia uma bactéria lá nos cereais e como o primogénito tinha direito a mais, por ter comido desse cereal, mais do que os seus irmãos, morreu. Só tenho pena de... Lá está, e o conhecimento da palavra de Deus é importantíssimo. Para nós podermos responder. Muita gente não consegue responder a este tipo de argumentos, porque não conhece a palavra de Deus. Então, o que é que eu lhe devia ter dito? E realmente extraordinário. Até os primogénitos dos animais morreram. Portanto, também comeram mais. Era tal o cuidado em dar mais ao primogénito do que aos outros, que até os primogénitos dos animais morreram. Mas eu não me lembrava na altura. Se me lembrasse, tinha dado ali mais uma espetadela nesta barbaridade, não é? O que é que eu disse? Eu creio num Deus omnipotente. Entre outras coisas, omnipotente. E Ele é capaz de, a qualquer altura, dizer, acabou-se. Quase como eu, numa pasta do computador, clico neste, delete. Acabou. Desapareceu. E Deus pode fazer isso. Porque Deus é omnipotente. Pode todas as coisas. Eu não vou estar aqui a arranjar agora, mas ter de arranjar uma explicação porque é que aquilo aconteceu. Outra explicação ridícula é que isso não cabe na cabeça de ninguém que atravessar o Mar Vermelho foi numa zona baixa, não foi? Já viram essa explicação? Uma zona baixa. Extraordinário. Que milagre. Milagre extraordinário. Como é que os egípcios conseguiram afogar ali naquele bocado? Infelizmente, o homem procura explicação. Quer rejeitar Deus. Mas nós iremos continuar, se Deus quiser, para a semana. Mas nós vivemos neste mundo em que tudo o que diz respeito à palavra de Deus está a ser constantemente atacado, desacreditado. E só um pensamento para terminar, que não sejamos nós também um instrumento nas mãos do diabo para desacreditarmos a própria palavra de Deus. Porque através daquilo que dizemos ou fazemos, podemos estar a desacreditar a palavra de Deus. Estão sempre a dizer que vou terminar. Vocês ouviram falar, 2, 3 semanas, talvez, aquele programa de humor brasileiro, que não é humor, é provocação barata e sem grande piada, creio eu, não vi, mas do Porta dos Fundos, sobre um grupo de humoristas brasileiros que fizeram um programa com Jesus a ser gay, a primeira tentação de Jesus Cristo. E aquilo incomodou-me. Nem manifestei sobre isso. Dá-me pena, não é? Dá-me pena ver o homem louco, que rejeita Deus, a fazer estas figuras tristes. Mas houve alguns, um grupo qualquer, tem um nome assim esquisito, e depois também fala de espada do Senhor, ou seja, com aquela ideia errada de que Deus está da sua missão de embaixadores, não sei se serão crentes até, que atacaram aquilo, fizeram um ataque qualquer lá à sede desse grupo. Não é assim. Isso também é desacreditar a palavra de Deus. O que podem responder é: o vosso Deus é tão poderoso que tem de ser vocês a fazer isto, não é? Também é a resposta que nós, por vezes, damos aos terroristas islâmicos, que se alguém faz umas caricaturas de Maomé ou se atreve a ridicularizar alguma coisa da religião muçulmana, tem de vir eles matar. Porquê? Porque os Deus não pode. Mas não é só a nossa missão. E isso o que é que faz? Desacredita a palavra de Deus. E esse o que é que aquelas pessoas querem?
querem atenção. Porque conseguiram transformar aquele ataque agora numa manobra de promoção do seu trabalho e de mais descrédito para a palavra de Deus. Que nenhum de nós esteja achado nesses que desacreditam a palavra de Deus. Porque há muitos a querer fazê-lo. Não precisam de ajuda. E só nós, os crentes salvos pela graça de Deus, é que podem, de facto, e de uma forma capaz, defender o que a palavra de Deus diz, principalmente através da nossa conduta. Não tanto muitas palavras, mas sim a conduta, uma conduta santa e irrepreensível. E vivendo como peregrinos e forasteiros.